Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar as proteínas e também as enzimas. Bom, falando de proteína, as proteínas elas são consideradas o componente fundamental dos seres vivos. Ou seja, se cair em uma prova a seguinte pergunta: qual é o componente orgânico mais abundante nos seres vivos? É a proteína. Agora, se for o composto inorgânico, aí é a água. A proteína, por que ela é importante? Porque ela faz parte da estrutura do nosso corpo. A nossa membrana plasmática, ela é formada por proteína. O nosso sangue tem hemoglobina, que é uma proteína. Os anticorpos, que são proteínas. Também a proteína ajuda onde? No funcionamento celular. Existe uma série de enzimas que estão ali contribuindo com o funcionamento da célula. Daí a importância das proteínas. As proteínas elas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Por isso nós podemos falar também que a proteína é um polímero de aminoácidos. E o que é o aminoácido? O aminoácido ele é formado por um grupo amina mais um grupo carboxila, que é o ácido carboxílico. Então, aqui eu tenho o aminoácido, que é o componente básico das proteínas. Em relação à composição molecular das proteínas, de que é formada as proteínas? Toda proteína ela tem que ter hidrogênio, ela tem que ter carbono, oxigênio e o nitrogênio. Então, esses são os elementos básicos de uma proteína: carbono, oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Porém, em algumas proteínas você pode encontrar um enxofre, como aqui na cisteína. O que é a cisteína? É um aminoácido. O que é a tirosina? Também é um aminoácido. E a glicina também é um aminoácido. Nós temos em torno de 20 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão se juntar para formar as nossas proteínas. Você pode obter o aminoácido através da alimentação, mas também existem aminoácidos que o teu corpo produz. Bom, nós sabemos que as proteínas são formadas por vários aminoácidos. Por exemplo, vou aqui colocar AA representando um aminoácido, juntando com outro aminoácido, juntando com outro aminoácido. E aí eu te pergunto, o que é que junta os aminoácidos? É essa ligação peptídica. E a ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos. E ele vai te mostrar aqui detalhadamente como é essa ligação peptídica. Aqui você vê o grupo funcional chamado de ácido carboxílico. E aqui você tem um grupo funcional que é a amina. Portanto, a ligação peptídica ocorre entre a hidroxila de um aminoácido e o hidrogênio do outro aminoácido. Então, quando você pegar a hidroxila do grupo funcional carboxila e o hidrogênio do grupo funcional amina, juntando esses dois, vai dar a molécula de água. E aí, a molécula de água é liberada. E a ligação química que ficou livre com essa outra ligação química, você junta as duas. E aí você vai ter esse composto aqui, ó. Esse composto, que é um dipeptídeo, porque você uniu dois aminoácidos, por isso que é di vem de dois. Então, juntando dois aminoácidos, você tem um dipeptídeo. Se fosse 3 aminoácidos, aí você teria um tripeptídeo. Se fosse 4 aminoácidos, aí você teria um tetrapeptídeo. Mas a partir de 4, você já pode usar a palavra polipeptídeo. Ou seja, um composto formado por vários peptídeos, por vários aminoácidos. Ok? Bom, agora bora falar um pouquinho sobre as funções das proteínas. As proteínas têm função estrutural porque fazem parte da estrutura do nosso corpo. A nossa pele, por exemplo, ela tem aqui o colágeno, que é uma proteína. Você tem a melanina, que dá cor à pele, que também é uma proteína. Outra função da proteína é o transporte, como a hemoglobina, que transporta os gases. Proteína de contração
como a actina e a miosina, que estão relacionadas com a contração do músculo. São proteínas de contração, actina e miosina. Enzimática, como a lactase, que é a enzima que digere a lactose, a sacarase, a enzima que faz a digestão da sacarose, a lipase, que faz a digestão dos lipídios. Função de defesa, como os anticorpos, que são proteínas que fazem defesa, hormonal, porque os hormônios também, a grande parte deles são proteínas, como o hormônio do crescimento, como a ocitocina, que estimula a contração das glândulas mamárias para sair o leite, como a prolactina, que estimula a produção do leite, e energética. Mas a função energética é secundária, porque quem vai dar energia para o corpo são os carboidratos. Então, energética das proteínas como função secundária, porque a função principal de energia confere aos carboidratos, ok? Bom, nós temos 20 tipos de aminoácidos. Nós temos aminoácidos essenciais. Os essenciais são aqueles que só podem ser obtidos pela alimentação. E não essenciais são aqueles que o teu corpo produz. Quais os aminoácidos que você precisa comer todos os dias? A fenilalanina, a valina, o triptofano, que ajuda a combater a depressão, a ansiedade, né? Ajuda no sono, a treonina, a lisina, a leucina, isoleucina e a metionina. Esses aminoácidos são essenciais. Você só consegue obtê-los através da alimentação. E os não essenciais, o teu corpo consegue produzir os não essenciais. Agora, em relação à arquitetura das proteínas, o que difere uma proteína da outra? A quantidade de aminoácido. Por exemplo, eu tenho aqui o aminoácido 1 ligado ao 2, ligado ao 3 e ligado ao 4. Aqui eu tenho uma proteína. Agora, se eu colocar aqui o aminoácido 1, aí eu coloco aqui o 2, e aí você tem o 3. E de repente agora eu vou colocar o aminoácido 5, outro tipo de aminoácido. Então mudou, porque eu coloquei o 5, enquanto que aqui é o 4. Os 3 primeiros são parecidos, mas o último eu mudei. Então, o que vai diferenciar é o tipo de quê? De aminoácido. Outro é a quantidade de aminoácido. Por exemplo, posso colocar mais um aqui, o número 6. Então, um vai ter 5 aminoácidos e o outro vai ter 6. Então, a quantidade diferencia e o tipo e a sequência também. Por exemplo, se eu colocar o 2 para cá e o 1 para cá, eu já mudei. Então, se você mudar a posição, já muda a proteína. Então, o que difere a proteína é a quantidade de aminoácido, o tipo de aminoácido e a sequência dos aminoácidos. E a proteína, ela tem quatro estruturas. A primária, que é a mais simples, que é apenas a quantidade linear. Perceba que aqui não tem nenhum dobramento, ó. Como essa aqui seria, por exemplo, o número 1, seria a estrutura primária. Perceba que aqui eu não tenho nenhum dobramento da cadeia polipeptídica, que é a proteína. Ela é linear, então isso daqui é a estrutura primária. Já a estrutura secundária é quando você dobra a estrutura primária. E para manter sua estabilidade, ela é unida por ponte de hidrogênio. O que vai manter a estabilidade na estrutura secundária é a ponte de hidrogênio. Já a estrutura terciária é o dobramento da secundária. O que vai manter a estabilidade da terciária é justamente pontes de disulfeto. E a estrutura quaternária, ela vai ter duas cadeias diferentes. Aqui eu tenho, por exemplo, uma cadeia polipeptídica A e aqui eu tenho uma B. Então, a quaternária é formada por cadeias polipeptídicas diferentes. Ok? Aqui eu tenho a desnaturação da proteína. Aqui eu tenho uma proteína normal. Se você aquecer a proteína, ela desnatura. A temperatura, ela faz a proteína perder sua forma. Por exemplo, você tem um ovo. Aí o ovo tem a gema e a clara, normal. Se você pegar esse ovo e fritar, ele vai perder a forma, né? Claro que perde a forma. Aí eu pergunto, aquele ovo consegue voltar o que era antes? Não, porque ele já perdeu a forma. Se perde a forma, perde a função. Isso pode acontecer com a gente. Nossas proteínas podem fritar quando você está com uma febre muito alta. Por isso que quando a gente está com febre, nós temos que tomar um remédio para baixar essa febre.
para justamente não ocorrer a desnaturação das nossas proteínas, porque se desnaturar, a proteína perde a função e nós podemos ficar com algumas sequelas. Por isso, nós temos que ficar de olho na temperatura do nosso corpo, ficar, controlando quando está doente, não deixar ultrapassar os 40 graus, 41, 42, porque pode ocorrer essa desnaturação. Agora, bora falar um pouco sobre enzimas, ok? As enzimas, gente, elas são proteínas também, só que as enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas. Então, quem acelera uma reação química é a enzima. Aqui você pode ver, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar que tem na cana-de-açúcar, que tem na banana. E quem é que digere a sacarose? É a sacarase, que é a enzima. Então, a sacarase, ela se encaixa com a sacarose, olha aqui, ela se encaixou, e quando ela se encaixa, ela quebra essa ligação química aqui, ela quebra. E aí você separou a sacarose em duas moléculas, que é a glicose e a frutose. Mas quem foi que separou? Foi a enzima. Então, a enzima, ela faz a reação acontecer. E detalhe, quando a enzima quebra a sacarose, ela fica intacta, ou seja, ela não tem desgaste, ela pode ser reutilizada. Então, a enzima, ela acelera a reação química porque ela diminui a energia de ativação. E as enzimas, como você aqui aprendeu comigo, conosco, as enzimas são proteínas, São proteínas. Então, as enzimas são extremamente importantes para o nosso corpo. Tem muitas enzimas. As proteases, elas aceleram a digestão das proteínas. A lipase acelera a digestão dos lipídios. A sacarase acelera a digestão da sacarose. A lactase acelera a digestão da lactose. Então, perceba que a nomenclatura das enzimas apresenta o sufixo ase, como sacarase, maltase, lactase e assim por diante. Vamos agora fazer uma pequena questão, meu querido aluno. Chama-se aminoácido essencial ao aminoácido que, quando é essencial? Quando o nosso corpo não produz. Então, aquele que não é produzido pelo corpo é o essencial. Portanto, resposta, letra A, aminoácido essencial é aquele que não é sintetizado no organismo humano. Bom, aqui para completar, as proteínas são compostos formados por aminoácidos que estão unidos por ligação peptídicas. E as enzimas são o quê? As enzimas são catalisadores orgânicos de natureza proteica. Portanto, a resposta vai ser o quê? Letra C. São proteínas, são compostos orgânicos formados por aminoácidos que estão unidos por ligação peptídicas, e as enzimas são catalisadores o quê? Orgânicos de natureza proteica. Então, portanto, meu querido aluno, letra C. Muito obrigado, meu querido aluno, e essa foi a nossa videoaula sobre as proteínas. Até a nossa próxima videoaula.